Eu sou o Carlos Collect. Vamos conversar um pouco sobre a vida, sobre as palavras. As palavras são algo tão importante nas nossas vidas, está presente em todo o nosso cotidiano, interferem ativamente em nossos relacionamentos. Enfim, tudo que nós fazemos, nós temos a linguagem como forma de palavra escrita ou falada. E é a linguagem que faz com que o homem tenha uma história. Sem a palavra, o homem não teria uma história. Pela palavra, a palavra cria, a palavra se recria a todo instante. E nós não temos controle da palavra. Por exemplo, isso que eu estou falando para você, eu não sei como chegará aos seus ouvidos ou ao seu entendimento, não sei qual é a dimensão que ela vai chegar. Ela pode se transformar em muitas outras formas. Por exemplo, um texto de um livro pode se transformar numa peça de teatro, numa canção, pode se transformar em um sentimento dentro de alguma pessoa, pode se transformar num projeto de vida, enfim. A palavra cria em nós muitas coisas. Em uma conversa, por exemplo, uma palavra pode influenciar em muito o caminho de uma pessoa. Ela pode gerar sensações, gerar sentimentos. As palavras, elas são perigosas. São armas construtivas e destrutivas. Talvez não haja nenhuma outra arma com tanto poder quanto a palavra. É interessante quando nós ouvimos um discurso longo, uma palestra por horas, ou lemos um livro, apenas uma palavra é que vai mexer em nós. Uma palavra que vai nos convidar à reflexão. É muito interessante isso. Como que se a nossa mente, aquela palavra vai de encontro com aquilo que a nossa mente está já esperando. Mas enfim, eu creio que as palavras, elas são, enfim, elas constituem a história do homem. Sabe o que seria do mundo se nós não tivéssemos as palavras de Platão, de Nietzsche, os grandes filósofos, Agostinho e tantos outros pensadores que deixaram as suas palavras escritas ou faladas? Como seria o mundo sem essas palavras? Talvez não seria nem melhor ou nem pior, mas certamente seria diferente, porque a palavra cria. A palavra cria uma história, a palavra cria o mundo. E se nós olharmos até pelos relatos bíblicos, nós vemos que lá diz que pela palavra tudo se fez e tudo foi criado. Então, a palavra em si, nas suas várias formas, faz o mundo existir, cria o mundo. Que nós possamos prestar atenção nas palavras. Muitas vezes nós temos um pensamento muito curto com relação àquilo que lemos ou ouvimos. Nós temos muito um pensamento focal, não periférico, não conseguimos ver aquilo que está à nossa volta, apenas aquele ponto específico. Por exemplo, se nós lemos uma palavra, nós vamos lê-la segundo aquilo que nós já conhecemos, já ouvimos, já nos foi ensinado, mas pouco nós vamos ampliar o sentido daquela palavra. E a palavra, ela tem poder em si. Então, é muito bom quando nós ampliamos o sentido de uma palavra. Por exemplo, a palavra Deus.
uma palavra muito corriqueira, que nós ouvimos o tempo todo, mas essa palavra ela pode ser ampliada muito, em muitos sentidos. Não apenas uma figura divina, ou o Deus da sua religião, ela pode ser muito ampla. E, infelizmente, hoje muitas palavras também estão caindo em descrédito, sendo banalizadas, como a palavra amor, saudades. Precisamos rever os sentidos das palavras e ampliar esses sentidos. E certamente isso abre um leque muito grande nas nossas vidas, na nossa maneira de caminhar, de ver o mundo. Se a palavra cria o mundo, quando eu passo a observar a palavra, ampliando seu sentido, automaticamente a minha visão sobre o mundo, o qual essa palavra criou, vai também se ampliar. Eu vou passar a ver o mundo de uma maneira diferente. Vou passar a ver o mundo de uma maneira mais ampliada, mais periférica, como um todo, e menos focal, com um pensamento menos curto, digamos assim. E sabendo que a palavra ela é realmente como uma espada que corta, tendo essa consciência, nós vamos ter muito mais cuidado com aquilo que falamos. Vamos ter mais cuidado porque temos consciência de que essa palavra pode causar um grande desastre na vida do outro, ou até mesmo na minha própria vida. Então, ter essa consciência do valor da palavra é muito importante para a nossa caminhada como homens, como pessoas, como seres humanos que somos, dotados dessa linguagem que nos faz termos uma história e temos esse mundo criado e recriado a todo instante pela palavra. Bom, até mais. Espero que você tenha gostado dessa reflexão e possamos refletir e pensar mais, ter mais um pensamento alongado. Até mais.